Eu descobri agora um cargo que eu estou me candidatando agora para as empresas. Tem um cargo que foi aberto agora, saiu uma matéria agora essa semana na revista Exame. Quem me mandou foi até a Ana, da M3. Poxa, falou que não ia dar o spoiler do nome dela, agora já falou. Né? Cara. Mas eles não sabem também o que aconteceu. Não, deixa pra lá. E aí, ela me mandou essa matéria, foi maravilhoso, cara. Dizem que as empresas hoje em dia fizeram um pool de conversas, né, de congresso, e chegaram à conclusão que a grana hoje em dia não é mais a grana que esse colaborador quer. Com certeza. Que isso é só uma consequência. O que eles mais querem é ter uma qualidade no trabalho, em todos os aspectos. E aí se criou um cargo que eu estou me candidatando, podem me chamar, chama diretor de felicidade. Diretor de felicidade. Não, isso eu já sei. E aí as duas empresas que estrearam com esse cargo foi a Chili Beans e a... Putz, eu esqueci o nome da outra lá. Chili Beans, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Enfim, ele já tem esse cargo definido. Então, vou me candidatar para as empresas. É verdade, isso está cada vez mais crescendo, porque, por exemplo, é que agora teve a nomenclatura, né, de alguém que vá fazer realmente isso. Mas as empresas estarem adeptas a transformar o seu colaborador dar felicidade pro colaborador, até, assim, uma das... na produtora mesmo, a gente trabalha muito com RH, empresas de RH e também RH das empresas, né? Então, e eles falam assim, uma das metrificações que você coloca no salário é o valor que você tem a sua empresa tá. Isso por exemplo, normal, porque eles falam assim, se uma empresa tem uma boa qualidade do trabalho, né, para aquele colaborador, não necessariamente ela precisa pagar o valor que é... Entendeu? Às vezes ela paga um pouco a menos, entendeu? Isso tem que ser contabilizado. Por exemplo, tem gente que trabalha na Google de graça, por exemplo. Fala que é estágio não remunerado de qualquer forma, porque eles querem saber... Porque às vezes também não é só o quão você vai trabalhar lá, assim, o quão você vai ter de benefícios, etc. Também é o quão você vai aprender também, né? Sim, acaba sendo muito rico nisso. E hoje em dia... eu acho que é essencial ter esse olhar mais refinado para a empresa. Porque o que acaba acontecendo? O custo desse funcionário doente sai muito mais caro do que ele investir numa área que cuide disso para que seja evitado. Exato. Não, e também a desenvoltura e o que ele vai trazer de resultado também. E eu vou ser sincero, eu particularmente, eu saí do mundo de empresas para montar uma produtora justamente por causa disso. Eu não aguentava esse mundo corporativo de querendo... Que assim, você trabalha duas vezes. Você trabalha uma para fazer o seu trabalho e outra para evitar que alguém puxe seu tapete ou fica com a cabeça. E eu sou uma pessoa muito esponja, assim, sabe? Eu não consigo olhar aquele negócio e simplesmente ignorar. Aquilo fica me pegando, aquela energia que chega negativa me consome, assim, né? Sabe? Me corrói também, assim. Então eu falei assim... E aí uma das premissas que eu sempre tive é falar assim, a gente tem que ter um ambiente legal. A gente tá aqui, a gente tem que estar dando risada. A gente tá gravando em outro lugar, tem que dar risada. Não importa se tá XPTO. Se não puder dar risada, se não puder se divertir, se não puder pelo menos estar um clima leve, cara, eu prefiro não fazer o trabalho, sinceramente falando. E eu já fiz trabalhos muito cansativos que depois eu me arrependi e falei assim, cara, por que eu fiz uma coisa que tinha tanta energia negativa envolvida, assim, sabe? E o Tom sempre me fala uma coisa, que ele fala assim, poxa... Tem gente que confunde as coisas com diversão, com não trabalhar, assim. Aí eu falo, cara, se a pessoa não consegue ter os dois, se ela precisa ter alguém... Não é o perfil, então também não quero trabalhar com essa pessoa. Eu acho que assim, do que você está falando, assim, eu concordo muito, porque nesses últimos, 15 anos para cá, as pessoas ainda não tinham essa resistência. Ainda tem, na verdade, mas eu acho que aos poucos vai se quebrando.
Mas ainda tem o fato, por que eu não posso ser feliz no meu local de trabalho? Porque se você pegar aí hoje uma estimativa aí de quantos trabalham no que não gosta, passa de 80%. Então, como que eu faço? Eu vou ser infeliz? Então, como transformar esse ambiente mais agradável? Porque, assim, a grande maioria das pessoas trabalha no que não gosta. Então, assim, se eu não tiver um ambiente que eu proporcione para esse funcionário, né, uma qualidade, não só em benefícios financeiros, porque ele tem ticket, porque ele tem isso, porque tem convênio, blá, blá, mas que tenha um ambiente mais saudável, que tem lá uma máquina lá de refrigerante para quebrar. Uma liberdade de trabalho. Uma liberdade de trabalho, não tem aquela coisa de controlar. A gente tem muito isso, né? Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco desse olhar das pessoas aprenderem, amadurecer e ver que a qualidade do seu trabalho pode ser em qualquer lugar. Ela não precisa ser das 8 às 6, né, das 8 às 6 da tarde. Há muitos anos atrás, a gente foi chamado por uma empresa automobilística para fazer um trabalho. E eles me chamaram antes para eu dar um diagnóstico, passar lá um dia como funcionário. E aí eu ficava lá, andando nas áreas e tal. E aí tinha uma área lá na fábrica, no chão de fábrica, que o pessoal entrava às 7. E olha só, ele entrava às 7 da manhã. E aí ele passava, na época era picotar o cartão. Ele picotava o cartão. Aí ele passava pelas áreas rapidamente, ligava a máquina, porque a máquina tinha um processador na época, demorava tal, que era para fazer o envasamento de uma borracha. Aí ele ligava. Enquanto a máquina já estava se preparando, ele voltava toda aquela fábrica, e aí ele ia tomar um cafezinho. E aí voltava conversando com todo mundo. E a máquina lá ligada, esquentando, e já pronta. Enfim, quando ele começava a trabalhar, era por volta de 7h35, 7h40. Ou seja, se perdia 40 minutos. Aí, para resumir a história, quando ele chegava na hora do almoço, ele tinha que desligar a máquina, não podia ficar ligada aquela máquina. Ele voltava. Aí ele ia fazer a mesma coisa, ele ia lá, ligava, pá, pá, pá. Aí quando chegava à tarde, na hora do café às 15 horas, e aí resumindo a história, você via que ele tinha um tempo longo na empresa com uma qualidade pequena. Então não é o tempo que você fica na empresa que você vai produzir. Você pode produzir às vezes muito mais, nesse caso teria que estar lá presencial. Mas hoje em dia, várias áreas, você pode trabalhar em casa e produzir tão quanto se você estiver na empresa. Isso é verdade. Né? E se ou você mais até. Ou a mais. E eu trabalho às vezes 14 horas desenvolvendo um projeto, correndo atrás disso, daquilo, às vezes muito mais que se eu tivesse trabalhando na empresa das 8 às 17, com uma hora de almoço, etc, etc. Então, eu acho que as pessoas, principalmente os CEOs, começaram a entender que a necessidade dessa área para que as pessoas tenham um olhar, e que não é o RH. A gente tem que meio que desmistificar um pouco isso. Isso não é papel. O RH pode estar... presente, né? Desculpa, o RH pode estar presente. Né? Existe aí um fio condutor entre eles. Marketing, a mesma coisa. Mas isso não é papel do RH. Não é. Tem pessoas preparadas, eu sei porque eu falo, porque eu estou nessa área há anos, né? E a gente às vezes sente que o RH, mas pode fazer isso. A gente já tem um olhar que não é melhor, não é pior, mas é um olhar que a gente consegue visualizar o macro e o micro ao mesmo tempo, que a gente está do lado de fora. Isso nos permite a fazer algo que muitas vezes quem está lá dentro, inserido nessa rotina, tem um lado talvez muito humano ou totalmente desumano, né? Então, a gente consegue, de alguma forma, atrelar o RH, o marketing, que é essencial para criar essa comunicação até chegar a eles, mas que é fundamental hoje ter essa área. E eu fiquei muito feliz por isso, porque vai trazer aí um cuidado melhor em relação às pessoas. As pessoas vão começar
talvez a se olharem. Hoje já existem várias empresas que têm ginástica, tem massagem, quick message, enfim, tem ala de meditação, enfim, vários espaços. O próprio HC, Hospital das Clínicas, eles têm lá uma área, inclusive quem inaugurou lá junto foi o Osório, que ajudou a cortar a fitinha lá, que são várias poltronas, tem uma parte que você pode ouvir música, enfim, tem toda uma qualidade onde você pode retornar para o seu trabalho recarregado, né? Respirando, onde ele pode parar, respirar, trazer uma qualidade pessoal para depois retornar para o trabalho e trazer uma qualidade profissional dentro do que ele conhece, né? Não, isso é essencial. E principalmente tipo assim, para médico, né? Que é uma carga, enfermeiro, enfim, quem tá lá no corre, né? Do hospital, que deve ser... A pressão é grande, né? A energia ali deve ser... A energia é pesada, porque assim, há uma cobrança, né? E... Você não tá falando de dinheiro, né? Você tá falando de vida, você tá falando né? de vidas, né? De pessoas ali. Cada um tem a sua dor. E o mais interessante é que, às vezes, eu, com o Osório, tenho percorrido ali os corredores, às vezes você vê funcionários, colaboradores, mais doentes que o próprio paciente.